Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, nós hoje continuamos o nosso ciclo Sociedade e Espiritualidade. Vamos ouvir o conferencista, o Frei Beto, vai falar sobre cristianismo, uma nova proposta civilizatória. Antes de dar a palavra ao Frei Beto, aliás, ele sempre tem a palavra, não preciso dar. Qual hora ele pode apresentar a palavra. Eu gostaria de pedir um minuto de meditação ou algum tempo que lembrassem a nossa violência. A violência está vivendo entre nós e nós não temos que lamentar hoje o assassinato do Frei Antônio Moser, aos seus 75 anos, diretor-presidente da Editora Vozes, um sacerdote, um homem do serviço do Cristo, ao serviço de Deus, foi baleado e morto por volta das 6 horas da quarta-feira passada, da quarta-feira anterior, na rodovia Washington Luiz. Isso realmente, a gente vê que hoje, mesmo aqueles homens que estão voltados para o serviço de Deus, não escapam da sanha dos assassinos e da violência que nos cerca. É um momento triste, mas nós temos hoje no Rio de Janeiro, no Brasil são 50 mil homicídios por ano, né? Ouvimos isso está provado. É uma história realmente terrível, uma situação terrível. Mas apenas para lembrar, nesse ciclo, nós tivemos a primeira conferência, Judaísmo, a Passionalidade Ética, e o conferencista foi o rabino Newton Bonder. Em seguida, nós tivemos a Estética do Despertar na tradição budista, e o conferencista foi Clodomir Andrade. Hoje temos a presença de Frei Beto, que vai falar, como já disse, Cristianismo, uma nova proposta alternativa. Frei Beto é uma figura por demais conhecida, mas sempre é bom lembrar que ele é autor de 60 livros. 60 livros. Está na hora de a academia chamá-lo para cá, né? Eu espero não ocupar o lugar de ninguém. Longa vida a todos. Por enquanto não há vagas, graças a Deus. Autor de 60 livros editados no Brasil e no exterior, Frei Beto nasceu em Belo Horizonte. Estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Frade dominicano e escritor, ganhou em 1982 o Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro por seu livro de memórias Batismo de Sangue, da editora Rocco. Em 1986, foi eleito intelectual do ano pelos escritores filiados à União Brasileira de Escritores, que lhe deram o prêmio Juca Pato por sua obra Fidel e a Religião. Então, hoje, temos aqui uma figura exemplar da nossa atualidade, um homem que passou por sofrimentos para que alcançássemos esse momento em que podemos falar livremente. Frei Beto foi um dos apóstolos desta caminhada em direção à democracia, imperfeita ainda, todos sabemos, estamos sabendo hoje na carne, mas, de alguma maneira, nós temos liberdade de púlpito, aqui se fosse um púlpito, liberdade de imprensa eu já discutiria um pouco, mas não é o caso de discutir agora, e liberdade de pensamento e de transmissão desse pensamento. Então, com a palavra, para a alegria de todos nós, Frei Beto, por favor. Obrigado. Bem, uma boa tarde para todos e para todas. Eu agradeço esse convite da Academia Brasileira de Letras, ser acolhido aqui pelo meu amigo Cícero Sandroni. Eu conheço essa família desde os anos 60. Trabalhei com Paulo Sandroni em jornal, e o Cícero também, a gente é ligado há muitas décadas. E
E queria lembrar que o Frei Antônio Moser, que era franciscano, ele assessorou um encontro dos frades dominicanos de todo o Brasil, ano passado, em São Paulo. Ficamos uma semana juntos, sobre o tema família. Ele era especialista em teologia moral e foi um dos assessores do Papa Francisco no sínodo sobre a família em Roma. E por essa coincidência, exatamente o meu mais recente livro, não vou dizer o último é aquele que a gente escreve antes de morrer, né? O mais recente, Felicidade Foi-se Embora, com Leonardo Boff e Mário Sérgio Cortella, foi editado por ele, pela editora Voz, agora este ano. Então, eu queria também me unir a esse preito que prestamos à memória dele, ao trabalho que ele fez como teólogo e também como editor. Bem, primeiro, louvo a academia por organizar esse ciclo de palestras, Sociedade e Espiritualidade, e não Sociedade e Religião. Porque muitas vezes fazemos a confusão entre espiritualidade e religião. Ora, segundo a ciência, o bicho homem e o bicho mulher existem há cerca de 200 a 250 mil anos. E desde então existe espiritualidade, como desde então existe amor, relação amorosa. Mas as religiões existem há apenas 8 mil anos, ou 6 mil anos antes de Cristo. E as religiões são institucionalizações da espiritualidade, assim como a família, que é também um fenômeno recente, é a institucionalização da relação amorosa. Existem relações amorosas que não constituem família, como existem vertentes espirituais que não se constituíram como religiões. O caso mais exemplar é exatamente o do budismo. O budismo não é uma religião. A rigor, o budismo é uma filosofia de vida. Então, eu queria realçar esse aspecto antes de iniciar propriamente no meu tema, porque considero que espiritualidade é algo que todos nós temos, de alguma forma. Pode ser que alguém canalize a sua espiritualidade para o carro último modelo que adquiriu, né? Enfim, há várias maneiras da gente idolatrar ou centrar essa ânsia de transcendência que carregamos em cada um de nós. E talvez a forma mais elementar de manifestar essa ânsia de transcendência é justamente o fato de sermos tão apegados à vida, né? A vida que, para nós, cristãos, é o dom maior de Deus e, no entanto, nós entramos nela sob protesto e saímos sob protesto, né? Porque acolhemos com alegria esse dom. Pois bem, o tema que me foi proposto é o cristianismo como projeto civilizatório. E nós vivemos num país de matriz cristã. O que significa isso? Se nós perguntarmos a uma empregada doméstica, a um pequeno agricultor, a um boia-fria, como é que você vê a vida e o mundo? No Brasil, certamente a resposta será em categorias religiosas. Porque o cristianismo, na sua versão católica, chegou ao Brasil de braços dados com o projeto colonizador português. Na concepção dos nossos colonizadores, integrar-se à civilização, tal como se concebia na Península Ibérica, era tornar-se cristão. Por exemplo, a obsessão missionária do padre Anchieta justamente era anular as convicções religiosas dos povos originários do Brasil, consideradas idólatras,
para introduzir o cristianismo segundo a ótica teológica da Europa Ocidental, o que representava uma agressão à cultura indígena, mas que, do ponto de vista do colonizador, era um bem que ele trazia. Os colonizadores depois trouxeram os africanos como escravos. E os africanos, ao chegar ao Brasil, tinham que se submeter ao batismo, eis o paradoxo, para, em seguida, entrar no inferno, né? No inferno aqui na Terra, sob a promessa de que haveriam de dóceis aos caprichos e à violência dos brancos, dos senhores de escravo, haveriam de merecer o paraíso celestial como recompensa. E por isso, os missionários pregavam Jesus crucificado para a senzala, para que os escravos se resignassem ao sofrimento, e o sagrado coração de Jesus para a casa grande, para que os senhores abrissem o coração e o bolso às obras da igreja. Eu mesmo tive a oportunidade de morar naquela que possivelmente é a primeira obra de igreja feita por escravos, que é o Convento da Penha, em Vila Velha. Ali eu morei quando saí da prisão. Eu não quis me exilar, não quis sair do país, então fui para o Espírito Santo. E durante 3 meses morei naquele belíssimo convento que é de 1530, possivelmente aí a primeira obra. No início do século XX, um padre que foi catequizar uma aldeia no Xingu, ele já tinha informação de que o rito religioso da aldeia estava centrado na utilização pelo feiticeiro ou pelo xamã de uma flauta. E toda vez que o xamã ia estabelecer a conexão com o transcendente, eram recolhidas as malocas, crianças e mulheres, que não podiam ver a flauta, podiam ouvir, mas não ver. E só os homens ficavam no centro da aldeia, enquanto se tocava a flauta. Esse missionário chegou a essa aldeia escoltado por soldados e pregou a idolatria, contra a idolatria, a sagrada Eucaristia. Em seguida, pediu aos soldados que trouxessem as crianças e as mulheres, que vieram praticamente forçados pelo centro da aldeia, porque sabiam que aquilo era uma agressão ao sentimento religioso deles. E o padre quebrou a flauta para mostrar que aquilo não passava de uma grande superstição. Em seguida, pregou a presença de Jesus na hóstia consagrada. A pergunta que fica hoje para nós é a seguinte: o que impede um grupo indígena de entrar agora à tarde na Igreja da Candelária, abrir o sacrário e rasgar como idólatra as hóstias consagradas? Apenas um detalhe: a falta de uma escolta armada. Né? Apenas esse detalhe. Felizmente, hoje, o Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, considera que evangelizar uma tribo indígena é valorizar a concepção religiosa dessa tribo indígena, né? E não levar algo de fora para dentro, a partir do princípio definido no Concílio Vaticano II de que todas as tradições religiosas, claro que pode ter uma ou outra exceção, como Jimmy Jones aí na Goiânia, mas, fora essas exceções,
todas têm sementes do Evangelho. Se levam à solidariedade, se levam ao amor, se levam à cooperação, à amizade, é porque elas são de Deus. E, portanto, nós não temos que mudar o universo cultural e religioso desses povos originários. Temos que, aliás, valorizar e aprender muito com eles, né? Porque, em geral, entre eles não há os crimes, né? O Cícero acabou de apontar aqui essa estatística que nos envergonha como nação, né, de 50 mil assassinatos por ano. E, em geral, entre uma própria tribo, uma própria família indígena, sequer há roubos, né? Há mentiras, enfim. Nós, ocidentais, dessacralizamos o mundo, ou como prefere Max Weber, o desencantamos, a ponto de decretar a morte de Deus. E se abraçamos paradigmas tão cartesianos, felizmente em crise, isso não é motivo para quebrar a flauta dos povos que levam a sério suas raízes religiosas. Hoje em dia, nesse período que estamos passando da modernidade para a pós-modernidade, nós somos uma geração, todos nós que estamos nessa sala, indiferentemente das nossas distintas idades, somos a primeira geração que está vivendo algo que os nossos avós não viveram, que é uma mudança de época. A última geração que viveu o que estamos vivendo, os nossos avós viveram épocas de mudanças, mas não uma mudança de época. A última geração que viveu isso faz 500 anos, integrada por Copérnico, Descartes, Teresa de Ávila, Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo, Cervantes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, enfim. Esses viveram o que nós estamos vivendo, que é a mudança de paradigma. Durante o período medieval, o paradigma foi a religião, tudo se centrava em torno da hegemonia da igreja. Depois, com essa geração que eu acabo de citar, veio a modernidade, com o paradigma da razão e as suas duas filhas diletas, né? A ciência e a tecnologia. Quem lê Voltaire se lembra, né, do otimismo frente à modernidade, e hoje nós podemos olhar para trás e dar o balanço na modernidade, né? Houve avanços maravilhosos, mas somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta equivocadamente chamado Terra, né? Meus amigos extraterrestres olham para cá, chamam de água, porque vem mais água do que terra, mas como a nossa visão é antropocêntrica, falamos de Terra, dos quais 4 bilhões, mais da metade, vive em função da sua sobrevivência biológica, né? No reino da necessidade e entre a pobreza e a miséria. Então não podemos dizer que a modernidade foi um sucesso. Foi para alguns. Chegamos, inclusive, a colocar os pés na face da Lua, mas não colocamos nutrientes essenciais na barriga de milhões de crianças que ainda padecem fome por esse mundo afora. Hoje erra o Oriente por ignorar a conquista moderna da laicidade da política e da autonomia recíproca entre religião e Estado. Esse é o erro do Oriente. Porém, erra também o Ocidente por sacralizar a economia capitalista, endeusar a mão invisível do mercado e desdenhar as tradições religiosas, pretendendo confiná-las aos templos ou à vida privada. Os orientais se equivocam por confessionalizar a política, como se as pessoas se dividissem em crentes e não crentes, ou adeptos da minha fé e os demais.
Ora, o marco divisor da população mundial não é a fé ou a religião, é a justiça e a injustiça. É aquilo que permite a 1/3 da população desfrutar de uma vida digna, de um bem-estar, e a 2/3, com muita dificuldade, lutar por conseguir esse objetivo. Por sua vez, os ocidentais cometem o grave erro ao pretender impor a todos os povos, pela força e pelo dinheiro, seu paradigma civilizatório fundado na acumulação da riqueza, no consumismo e na propriedade privada acima dos direitos humanos. Ou seja, as leis no Ocidente são feitas em função da propriedade e não em função da cidadania. Eu sempre cito a parábola do mendigo, né? O mendigo que mora na esquina da padaria. Se com muita fome ele joga uma pedra no vidro da padaria, o braço repressor do Estado, o Estado só tem 2 braços, o administrativo e o repressor. O repressor aparece imediatamente. Porém, se ele ficar resignadamente esperando esmola na esquina da padaria, o braço administrador não aparece para ele, né? Porque a vida dele não tem o valor que a propriedade privada tem. Então, por isso, defende-se, cria-se todo um aparato jurídico e policial militar para a defesa disso. Muitos de nós, presentes nessa sala da Academia Brasileira de Letras, somos filhos e filhas do século XX e nascemos em famílias católicas. Fomos batizados, crismados, fizemos a primeira comunhão, aprendemos a rezar e a ter devoção a santos e santas. Eu conheço até ateus que não creem em Deus, mas ficam agarrados com São Francisco ou com Santo Expedito, né? Por via das dúvidas. Pois bem, esse cristianismo se casava perfeitamente com a moral burguesa, que divorciava o pessoal do social e o público do privado. Pecado era se masturbar, mas não pagar um salário injusto a uma empregada doméstica confinada na casa a um quartinho irrespirável, desprovida de direitos trabalhistas e obrigada a desempenhar durante mais de 10 horas múltiplas tarefas. Pecado era faltar missa aos domingos e não impedir uma criança negra de frequentar o colégio religioso dos brancos. Quando eu trabalhei na revista Realidade, nós fizemos uma matéria sobre preconceito racial no Brasil. E um dos testes foi mandar um repórter com uma repórter, um casal, a um colégio religioso muito famoso, de alta elite, em São Paulo. Primeiro nós mandamos um casal negro. E a filha do casal, que era candidata à matrícula, não foi aceita devido, lamentou a irmã diretora, a falta de vagas. 2 dias depois, nós mandamos o casal branco e conseguiram matricular a filha. Na época, nós publicamos na revista com o nome da escola, tudo. Isso foram feitos 3 grandes testes sobre preconceito racial no Brasil. Mas isso não era pecado. Pecado era ter maus pensamentos e não pagar em uma noite por uma garrafa de vinho o que o garçom que abastecia as taças não ganhava em meses de trabalho. Como ressaltou Max Weber, o cristianismo dotou de espírito o capitalismo. Há que ter fé na mão invisível do mercado, assim como se crê em Deus que não se vê. Há que estar convencido de que tudo depende de méritos pessoais e que a pobreza, você é pobre, isso resulta de pecados capitais, como a preguiça
ou a luxúria. Há que ter presente que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos para desfrutarem aqui na terra as alegrias que Deus promete aos eleitos nas mansões celestiais. Ora, não foi o cristianismo que converteu o Império Romano. Aliás, desde que eu fiquei sabendo que o imperador Constantino, primeiro, assassinou a própria mãe, né? Eu até me lembro do meu tempo de trabalhando na Folha, o Grupo Folha em São Paulo, era dono de um jornal, o Cícero lembra, Notícias Populares. E era uma diversão a Notícias Populares, porque tudo era inventado, né? Tudo era inventado. E as manchetes eram espetaculosas. Uma delas foi: matou a mãe sem motivo justo. Não é? Enfim, e o Constantino também matou a mãe sem motivo justo e só se deixou batizar quando estava no leito de morte. Então não foi o cristianismo que converteu o Império Romano, foram os romanos que converteram a Igreja em potência imperial. Do mesmo modo, não foi o cristianismo que evangelizou o Ocidente, foi o capitalismo ocidental que o impregnou com seu espírito de usura, individualismo e competitividade. E o que a história nos expõe como resultado disso? Todas as nações escravocratas da modernidade eram cristãs. E, para nossa vergonha de Brasil, nós somos a nação nas três Américas que mais longo tempo teve de escravidão, 350 anos. A última a decretar oficialmente a abolição. E o senhor Esquilido, eu estou voltando, antes de ontem, do Equador, eu fui participar de um evento onde havia muitos representantes de povos indígenas, e a gente que escreve fica ligado na etimologia das palavras. E lá no Equador, aqui no Brasil também já tem bastante influência, uma palavra que eu tenho dificuldade de acolher, chamar negros de afrodescendentes. Eu disse, olha, nunca alguém me chamou de eurodescendente, de iberodescendente, de luso-descendente. Agora, como bom mineiro, eu desconfio que essa história de afrodescendente, lá nos Estados Unidos, é para dizer aos negros, vocês não são daqui. Comportem-se, porque senão voltam lá para o seu lugar de origem. Sabe, eu acho que a gente tem que pensar em que medida isso, né, tem ou não um peso aí. Eram cristãs todas as nações escravocratas da modernidade. Eram cristãs as nações que promoveram o genocídio indígena na América Latina. É cristão o país que cometeu o mais grave atentado terrorista de toda a história, que não são as Torres Gêmeas de Nova York, não. Atentado que calcinou milhares de pessoas com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eram cristãos os governos que deflagraram as duas grandes guerras do século XX. Eram cristãs as ditaduras que no século passado proliferaram na América Latina. São cristãos os países que mais devastam o meio ambiente, como são cristãos os que mais produzem pornografia e abastecem o narcotráfico. E são cristãs muitas nações como o Brasil, na qual a desigualdade social ainda é gritante. De que cristianismo estamos falando? Certamente não daquele que refletiria a prática e os valores testemunhados por Jesus Cristo.
Nós, cristãos, fomos educados na ideia de que Jesus veio fundar uma religião, o cristianismo, uma dissidência do judaísmo, ou uma igreja. Isso não condiz com o que dizem os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que são as principais fontes sobre a pessoa de Jesus. Em todos os 4 evangelhos, a palavra igreja, eclésia, em grego, aparece apenas 2 vezes, e assim mesmo por um único evangelista, Mateus. E os evangelhos comprovam que Jesus foi um severo crítico da religião vigente na Palestina do seu tempo. Basta ler o capítulo 23 de Mateus, que é um tremendo libelo contra a religião. Impressionante. A igreja, eu acho que a igreja toda noite devia reler o capítulo 23 de Mateus para fazer um ato de penitência e autocrítica. Já a expressão reino de Deus, que Mateus, por escrever aos judeus que não admitiam o uso da palavra Deus, né, era tão sagrado que ele é impronunciável, então usa reino dos céus, os demais usam reino de Deus. Essa expressão aparece mais de 100 vezes na boca de Jesus. E o teólogo francês Alfred Loisy, no início do século XX, dizia: Jesus pregou o reino, mas o que veio foi a igreja. Como quem diz assim, azar nosso. Não é? Jesus viveu, morreu e ressuscitou no reino de César, título dado aos 11 primeiros imperadores romanos. Desde o ano 63 antes da nossa era, a Palestina estava sob domínio do Império Romano. Era mais uma província dominada, controlada política, econômica e militarmente desde Roma. Toda a atuação de Jesus se deu sob o reinado do imperador Tibério Cláudio Nero César, que permaneceu no poder do ano 14 ao ano 37. A Palestina na qual Jesus viveu era governada por autoridades nomeadas por Tibério, como o governador Pôncio Pilatos, que curiosamente ficou imortalizado pelo credo cristão. E a família do rei Herodes. E predominava na Palestina uma sociedade tributária dirigida por um poder central mantido pelos impostos cobrados do povo nas comunidades rurais e nas cidades. E, diga-se de passagem, o Templo de Jerusalém era o maior banco do Império Romano, de onde o imperador tomava empréstimos, porque devido às festas judaicas que atraíam fiéis de toda a orla do Mediterrâneo, então havia uma série uma diversificação grande de moedas. É por isso que na porta do templo funcionavam aqueles cambistas que Jesus agrediu com chicote, né, justamente para fazer a troca de moedas. Portanto, falar de outro reino, o de Deus, dentro do reino de César, equivaleria hoje a falar de democracia em tempo de ditadura. Isso explica porque todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Tem 2 detalhes que muita gente se equivoca a meu respeito, né? De que eu já me filiei a algum partido político ou de que eu sou sacerdote. Nenhuma coisa nem outra, mas tudo bem, né? Só para dizer o quê? Eu sou religioso sem ser sacerdote e nunca me filiei a partido político. Mas sempre me envolvi em política através de um trabalho que a vida inteira eu fiz, que é assessorar movimentos de igreja e movimentos sociais. E muitas perguntam, mas por que você se mete em política? Eu digo, porque eu sou discípulo de um prisioneiro político, né?
Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Como um Vladimir Herzog e tantos outros, ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, à cruz, porque naquele momento a pena de morte dos judeus, que é o apedrejamento, estava proibida. Então a pergunta que se faz é essa: que qualidade de fé têm hoje os cristãos que nem sequer reagem a essa desordem estabelecida, na qual, segundo a ONG britânica Oxfam, denunciado há vários anos que a Oxfam, em Davos, nesse encontro do Clube dos Mais Ricos do Mundo, todo ano em janeiro, denuncia isso. Esse ano o dado é esse: 62 famílias, 62, famílias, detêm em mãos fortuna equivalente à soma da renda de 3,5 bilhões de pessoas, metade da humanidade. Né? E isso é legal. Não é moral, mas é legal. Né? Ao contrário do que muitos pensam, para Jesus o reino de Deus não era algo lá em cima apenas, no céu. Né? Porque a igreja convinha para a igreja deixar o reino de Deus restrito lá no céu. Era, sobretudo, algo a ser conquistado nesta vida e nesta terra. Palavra de Jesus em João 10:10. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ele foi, por excelência, o homem novo, protótipo do que deverão ser todos os homens e mulheres do reino, entre aspas, futuro, que é a civilização do amor, da justiça, da solidariedade. Eu falava das épocas, dessa mudança de época que nós estamos atravessando. Se a religião foi o paradigma do período medieval, se a razão foi o paradigma do período moderno, qual será o paradigma do período pós-moderno? O Papa João Paulo II esperava que fosse o que ele chamou de globalização do amor. Mas eu temo que seja o mercado, a mercantilização de todas as dimensões da vida e da natureza. As bases desse projeto civilizatório e seus valores estão espelhados na prática e nas palavras de Jesus. Se agirmos como ele, esse novo mundo haverá de se tornar realidade. E essa é a essência da sua promessa. Você pode não ter fé cristã e até mesmo aversão à igreja. Mas você trilha a senda de Jesus se é uma pessoa faminta de justiça, despida de qualquer preconceito a seres humanos, capaz de partilhar seus bens com os necessitados, preservar o meio ambiente, ter compaixão e saber perdoar, e ser solidário às causas que defendem os direitos dos pobres. A pobreza é um mal. Não há um só versículo na Bíblia que diz que a pobreza é agradável aos olhos de Deus. Por isso que, na tradição dos profetas e no exemplo de Jesus, Deus se coloca do lado dos pobres. Porque não estava previsto no projeto de Deus a existência da pobreza. Ninguém escolhe ser pobre, só existem empobrecidos, pessoas que involuntariamente foram levadas a uma situação de privação de bens essenciais à vida. E todas elas querem o quanto antes sair dessa situação, seja pela loteria, seja pela igreja da esquina, seja pelo trabalho árduo, seja pelo crime, não importa, querem sair dessa situação. Ninguém se conforma em viver privado de bens essenciais à vida. Jesus não veio propriamente nos abrir a porta dos céus, veio resgatar
o projeto original de Deus, que nos criou para viver num paraíso, conforme o livro do Gênesis. Se o paraíso não se realizou, é porque nós abusamos de nossa liberdade, na ânsia de tornar meu o que de direito é de todos. Jesus não veio como um extraterrestre que nos traria um catálogo de verdades estranhas ao nosso mundo. Veio revelar, né? De novo, vamos à etimologia. Interessante que a igreja sempre falou da revelação cristã. O verbo revelar significa tirar o véu, desvelar. Ou seja, não que Jesus tenha trazido algo, não, ele nos trouxe uma nova ótica sobre isso que já está aí. Uma nova maneira de entender. Né? Como se isso aqui cobre esse copo, de repente eu tiro e vejo que é um copo de água. Isso já estava aqui, mas eu não tinha a visão de que era um copo de água. E, portanto, a revelação é mostrar que algo muito trivial no nosso cotidiano tem valor divino, como o amor, a solidariedade, a compaixão, o serviço ao próximo, a partilha dos bens. Isso tem um valor transcendente. Jesus veio nos alertar, o mundo que Deus quer tem esse perfil, essas características. Mundo no qual não há excluídos, famintos e injustiçados. Mundo no qual a solidariedade reina sobre a competitividade e a reconciliação sobre a vingança. E esse projeto de Deus, anunciado por Jesus, interessante, não tem a sua centralidade em Deus, mas no ser humano. Imagem e semelhança de Deus. Na tradição bíblica, os hebreus, como toda pessoa humana, tinham vontade de ter algum objeto sensível que expressasse a sua adoração a Javé. E aí eles encontravam uma arca maravilhosa, e os profetas vinham e diziam, isso é idolatria. Depois um carvalho frondoso, e os profetas diziam, isso é idolatria. Em seguida um bezerro de ouro, é idolatria. Que diabo, será que a gente não pode ter? Né? Meu avô morreu, deixou um cachimbo, eu adorava o meu avô. Está lá na minha estante o cachimbo do meu avô, aquilo é um sacramento. É um objeto que está impregnado da presença invisível de alguém que habita o meu afeto. Todos nós temos isso em casa, do avô, do pai, da mãe, enfim. Né? Alguém que guardou a primeira entrada de cinema do namorado, quando o marido era namorado da namorada, enfim. São sacramentos, são sinais sensíveis de realidades invisíveis. E os hebreus não podiam de jeito nenhum ter isso. Será que os profetas exigiam dos hebreus um altíssimo grau de abstração para adorar Javé? Não. Eles estavam simplesmente dizendo o seguinte, não fujam do que Javé quer. Você quer adorá-lo, servi-lo e cultuá-lo? Olhe para o seu próximo. Ele é imagem e semelhança. Agora, é muito cômodo eu ficar diante de imagens, santos e dentro da igreja, enquanto dane-se o povo que está aí sofrendo. Isso é muito cômodo. Né? Os missionários que colonizaram a América Latina queimaram indígenas como o cacique Atuey, que era da República Dominicana, na época chamado La Espanhola, mas levaram o Atuey para Cuba por cultuarem outro Deus que não os dos cristãos. E essa é uma bela página de como não ser missionário. Os frades que amarraram o Atuey no poste, onde ele foi queimado vivo,
disseram a ele que ele tinha uma última oportunidade de se deixar batizar para poder entrar no céu. E ele ainda perguntou, mas se eu me deixo batizar, os senhores me soltam? Não. A sua sentença já está decretada. Nós queremos salvar a sua alma e evitar que você, que vai morrer agora, não tem jeito mais, não vamos voltar atrás, e que você, pelo menos, vá para o céu. E Atuei, então, perguntou, me diga uma coisa, os senhores, quando morrerem, vão para onde? Para o céu. Por favor, não quero ir para o mesmo lugar. Não é? Não quero ir. Imagina, com essa companhia, né? Me mandem para esse tal de inferno, que deve ser melhor, porque se o céu produz esse tipo de gente, né? Jesus não pregou aos fariseus e saduceus um outro Deus, diferente daquele cultuado pelos judeus no Templo de Jerusalém. O que há de novo na pregação de Jesus é que o ser supremo para o ser humano é o ser humano. Isso é que há de novo na pregação de Jesus. Hoje, nós vivemos aqui, não temos reino, já tivemos, não temos mais. O mais próximo de nós é o filme, a novela, ou a Rainha Elizabeth, né, que não larga daquilo de jeito nenhum. Né? Enfim. Então, quando a gente fala reino de Deus, agora vá falar do reino de Deus dentro do reino de César. Aí tem outra conotação. E a prova de que Jesus, o ser supremo para Jesus, é o ser humano, está no Mateus 25, quando perguntam quem haverá de se salvar. E a resposta de Jesus é absolutamente surpreendente. Não é quem fez as 9 primeiras sextas-feiras, ou quem rezou o terço toda noite, ou quem fez não sei quantas romarias, tudo isso faz parte, mas não é o fundamental. O fundamental é isso, que está no capítulo 25. Venham vocês, abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo, pois tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era imigrante e me receberam em suas casas. Vivia sem roupa e me vestiram. Estava enfermo e cuidaram de mim. Estava na prisão e foram me visitar. Quer dizer, Jesus se coloca no lugar do excluído, do marginalizado, do oprimido. E deixa claro, quem faz isso faz o que Deus quer, ainda que nele não creia. Quando eu fiquei preso sob a ditadura, 4 anos, cercado de comunistas ateus por todos os lados, e era curioso que eles provocavam conversas teológicas. Mas, Beto, eu não entendo como é que você pode aí lutar contra a ditadura com a gente e acreditar em Deus. Eu dizia para ele, olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que vamos deixar essa conversa para lá. Agora aqui a gente tem que saber como é que nós vamos derrubar essa ditadura, né? De como é que a gente vai acabar com esse regime, né? Porque pessoas que largavam tudo, e ainda com família, sabe? Quando a gente vê a vida de homens, como Apolônio de Carvalho, Prestes, Marighella, a gente pode não concordar com as ideias, agora uma coisa é certa. Eles deram a vida para que outros tivessem vida. Sabe? Fizeram da sua vida uma doação a um projeto de que todos tenham vida digna. Ora, Jesus, portanto, veio introduzir entre nós um novo projeto civilizatório baseado no amor ao próximo e à natureza,
e na partilha dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano. Essa frase não é minha, essa frase é uma frase da liturgia mais ortodoxa da celebração eucarística da Igreja Católica. Partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Veio nos impelir a lutar por uma nova civilização em que todos sejam incluídos, coxos, cegos, ancenianos, mendigos, prostitutas, todos. E na qual a vida, dom maior de Deus, seria por todos desfrutada em plenitude. Como alcançar tal projeto civilizatório? Jesus acentuou nitidamente que para isso é preciso renunciar como valores ou meta de vida o ter, o prazer e o poder, simbolizados nos episódios das tentações sofridas por ele no deserto, que estão em Lucas 4. Né? A tentação do ter, que está na segurança, quando o demônio propõe a ele se atirar do pináculo do templo, e o desafia a não acontecer nada, porque os seus anjos lhe darão segurança. A tentação do poder, quando o demônio lhe propõe ajoelhar-se e o adorar, né, e lhe dará a ele todos os reinos do mundo. E a tentação do prazer, transformar as pedras em pães. Né. E ao contrário do que se supõe, quem faz essa renúncia e quem se coloca a serviço do projeto da emancipação humana experimenta a felicidade. Ou, nos termos do Evangelho, o que ele chama de bem-aventurança, explicitada em 8 vias que imprimem sentido altruísta à nossa vida. Estão em Mateus 5. Há que ser solidário com os excluídos, como o bom samaritano, compassivo, como o pai do filho pródigo, despojado, como a viúva que doou ao templo o dinheiro que não lhe era supérfluo. Interessante que o samaritano era um herege aos olhos dos teólogos judeus. O doutor da lei, quando faz a pergunta para Jesus, interessante que nos 4 evangelhos só tem 2 perguntas feitas a Jesus. A primeira: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vocês podem revirar os 4. Nunca vão encontrar essa pergunta saída da boca de um pobre. Só sai da boca de quem já está bem de vida. É a pergunta do doutor da lei, é a pergunta do Nicodemos, é a pergunta do Zaqueu. É a pergunta do chamado, não era bem jovem, jovem rico. E toda vez que Jesus escuta essa pergunta, ele se sente incomodado. Incomodado. Por quê? Porque esses já conseguiram a vida terrena, agora querem saber como investir na poupança celestial. Né? E a pergunta dos pobres é exatamente inversa. E que agrada a Jesus. Senhor, eu quero vida nesta vida. Meu olho é cego, eu preciso enxergar. Minha mão é paralítica, eu preciso trabalhar. Meu irmão morreu, eu quero que ele volte à vida. E a esses Jesus acolhe e responde com misericórdia. Por quê? Porque eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então ele devolve a pergunta para o doutor da lei no Bom Samaritano e fala: vem cá, você não é teólogo? Vem perguntar para mim o que deve fazer para ganhar a vida eterna? E ele então recita, o doutor da lei recita a lição: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aquele decoreba de catecismo. Jesus vira para ele e fala: cara, para que você perguntou para mim? Faça isso e viverá. O doutor da lei percebe que ele armou o laço e ele mesmo pisou. Então devolve para Jesus a pergunta: e quem é meu próximo? E Jesus dá uma resposta constrangedora para ele.
porque ali judeus da Judéia e samaritanos da Samaria eram inimigos mortais, inclusive uma discussão teológica, onde Javé devia ser adorado, segundo os da Judéia, no templo de Jerusalém, segundo na Samaria, no templo Garizim. Então, no templo não, no Monte Garizim. E Jesus dá como exemplo do que Deus quer um samaritano. Com detalhe, primeiro ele faz uma crítica, né, dura à religião que se praticava na Judéia, porque ele diz que estava um homem caído à beira da estrada e passou um sacerdote e seguiu adiante indiferente. Um sacerdote. Em seguida passou um levita, que era o religioso da época, o frade da época. Também seguiu adiante. Aí vem um samaritano, que para o doutor da lei era um herege, e esse acode o homem, cuida dele, leva numa hospedaria, ainda dá mais dinheiro, dizendo, olha, na volta, se ele precisar, eu vou ajudá-lo mais e mais. E no fim Jesus pergunta para o doutor da lei, qual dos três você acha que foi mais próximo dele? E ele não responde samaritano, porque senão ele cometeria um pecado da língua. Não podia falar nem a palavra samaritano. Aquele que teve misericórdia para com ele. Né? Então é quase como dar exemplo do inimigo. O inimigo é a pessoa exemplar nessa situação. É evidente que Jesus, Lucas que descreve isso, ele não teve informações que eu tenho. Na verdade, o sacerdote não parou por indiferença, por descaso, é porque ele tinha a missa das 6 em Jerusalém, e chegando na missa, na oração dos fiéis, ele falou, vamos rezar por um homem que eu vi jogado à beira da estrada. E terminada a missa, ele era muito amigo do diretor do Hospital das Clínicas de Jerusalém, pediu para mandar uma ambulância. Então, Lucas foi um pouco impiedoso, né? Talvez já influenciado pela teologia da libertação, que tem alguma influência marxista, não quis considerar as intenções do sacerdote. Né? E mesma coisa o levita. O levita não foi tão indiferente. É que ele tinha que estar no mosteiro dele às 6 da tarde para o ofício divino, e, portanto, ele não parou porque era um monge disciplinado, que não chegava atrasado, mas pediu a toda a comunidade para rezar por aquele homem. Mas parece que para Jesus isso não teve valor. As intenções, né, valiam as ações. Portanto, há que denunciar os que colocam, há que assegurar a todos condições dignas de vida, como na partilha dos pães e dos peixes, equivocadamente chamada de multiplicação. No Evangelho não aparece nenhuma vez a palavra multiplicação, aparece nos intertítulos que são colocados pelos editores do texto, mas não há intertítulo no original grego e, portanto, não há a palavra multiplicação. E depois é curioso, por que que Jesus, que nunca fez acréscimo de coisa material, teria feito nesse dia? Por exemplo, alguém apareceu que não tinha a perna direita. Jesus pegou um galho, pôs lá no cotoco, soprou e o sujeito saiu dançando. Não há acréscimo, há revitalização. Todos os milagres são de revitalização. A mão está lá, o olho está lá, o corpo do Lázaro está lá. É revitalização. E, portanto, na chamada multiplicação dos pães, o que houve foi partilha. Ah, mas são 7 pães e 2 peixes, são 5 pães e 2 peixes. Exatamente. Assim como 8 deitado na nossa aritmética significa infinito, em toda a Bíblia o 7 significa infinito. Muitos. Os teus pecados serão perdoados não apenas 7, mas 70 vezes 7. A misericórdia de Deus é infinita. Toda a descendência, a genealogia de Jesus, em Mateus e Lucas, são múltiplos de 7, para dizer que Jesus
né, engloba toda a humanidade até então, e por aí vai. Quer dizer, o número 7 tem esse valor de muitos. Então, houve uma partilha dos bens. E ainda sobrou, né? Diz lá que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Portanto, há que fazer de nossa carne e de nosso sangue pão e vinho, para que todos, como irmãos e irmãs, em torno da mesma mesa, comunguem o milagre da vida, unidos por um só Espírito. Ora, se estamos de acordo com o fundamento de toda a pregação de Jesus, de que o ser humano para o ser humano é o próprio, de que o ser supremo para o ser humano é o próprio ser humano, então só nos resta perguntar por que tantos seres humanos, neste mundo globo colonizado, porque, na minha opinião, não existe globalização, existe globo colonização, a imposição ao planeta de um modelo de sociedade consumista anglo-saxônico. Por que tantos seres humanos estão condenados por estruturas injustas, à miséria, à exclusão, à imigração forçada, à morte precoce, enfim, a uma vida de sofrimento e opressão? E tenham ou não fé em Deus, todos que se empenham em combater as causas da injustiça fazem aquilo que nós, crentes, consideramos a vontade de Deus. E acreditam que esse reino de César deve ser abolido para ceder lugar a um outro reino, no qual todos terão assegurados, por suas estruturas, a vida em plenitude. E nisso se resume o projeto de Deus para a história humana e a utopia anunciada por Jesus. Muito obrigado. Meus amigos, acabamos de ouvir uma palestra que a mim me deixou muito comovido, me deixou com vontade de voltar à Igreja Católica. Bom, mas de qualquer maneira, agradeço muito ao Frei Beto ter nos dado essa aula, essa visão que inicialmente mostrou o mundo como é hoje, o mundo como era e o mundo como continua a ser, o cristianismo sendo um instrumento do capitalismo, e do capitalismo mais selvagem, que é hoje o capitalismo que reina aqui em todo o mundo, né? Também lembrar que, só para lembrar um trecho importante da sua palestra, que, ao contrário do que muitos pensam, para Jesus o reino de Deus não era apenas lá em cima, no céu. Era, sobretudo, algo a ser conquistado nesta vida na terra. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10. E ele foi, por excelência, o homem novo, protótipo do que deverão ser todos os homens e mulheres do reino futuro, a civilização do amor, da justiça e da solidariedade. Do ponto de vista desta visão de Jesus, a gente podia pensar que, se ele estivesse hoje, ou do tempo da ditadura, ou nos Estados Unidos, ele também seria crucificado por suas ideias, se fizesse a prédica das suas ideias. Nós realmente vivemos numa sociedade egoísta, capitalista, mercantilista, que está só voltada para os seus interesses e bem longe dessa mensagem do cristianismo, que é o amor ao próximo. Eu acho que você nos deu uma explicação perfeita dessas ideias, intercalando nisso todo um pouco de história do cristianismo e ao mesmo tempo, demonstrando como o cristianismo foi adotado pelo Império Romano
e é adotado pela civilização capitalista, mercantilista, de forma que a figura de Jesus fica inteiramente esquecida. Inteiramente esquecida. Ao contrário, digamos assim, das religiões orientais, com os seus estados religiosos, em que Alá é venerado sempre e Moisés também. Mas queria apenas, para dar um toque, digamos assim, interessante, ou pelo menos eu acho interessante, é que você falou nos milagres de Jesus que não foram nenhum no sentido de aumentar as coisas, mas faltou quando nas bodas de Canaã ele transformou água em vinho. Quer dizer, E eu lamento, Cícero, ter perdido essa aula de teologia, como transformar água em vinho. Realmente faltei nesse dia. Mas quando ele transformou a água em vinho, o vinho se tornou divino. E todo mundo bebeu muito, inclusive São José. E diz que no dia seguinte São José estava com uma certa ressaca e pediu a Maria que trouxesse um balde de água, por favor. Eu disse, mas não deixa o menino chegar perto, hein? Mas é interessante esse fato pelo seguinte, o milagre, né, de Caná é o primeiro de todos os milagres descritos. E é um milagre de pura gratuidade. Né? A festa não pode acabar. Pura gratuidade. E é interessante porque em Minas, na minha infância, no interior, festa de casamento durava, como durou essa de Caná, 3 dias. Para compensar a viagem das pessoas. As pessoas iam com muita dificuldade para uma fazenda onde era celebrada a festa de casamento. Então, não é como hoje, que em 2 horas está tudo resolvido e vem aquelas amostrinhas de não sei o quê, que não alimenta ninguém. Né? Pelo menos em Minas, nascimento, casamento e funeral, haja comida e haja bebida. Né? Então, o Caná foi isso. E depois tem o seguinte, você convida o João e a Maria, que leva o vizinho, o sobrinho, o compadre. Então, não dá para você calcular. Então, Caná certamente foi a típica festa rural. Sabe, venham todos, se fartam, e acabou o vinho. Né? Acabou o vinho. E você falando nisso, nessa fartura de comida, eu me lembro de quando você ficou preso, e teve um momento em que você e mais alguns amigos, não sei se foi da prisão de 4 anos ou numa outra prisão, vocês fizeram uma greve de jejum. Foi na de 4 anos. Vocês jejuaram durante 36 dias. 36 dias. E depois vocês tiveram que tomar soro. Eu fiquei imaginando você, Beto, lá naquele jejum, lembrando dos pratos que a senhora, sua mãe, fazia. Que era uma grande cozinheira. Né? Tivemos. Mas é uma coisa curiosa, Cícero, pelo seguinte, essa greve de fome, que na época foi a mais longa de presos no mundo, né? Depois foi superada, eu acho que por um grupo do IRA. E realmente nós só tomávamos água. Nem suco, nada, só água. E é uma coisa curiosa, eu descobri que os monges antigos jejuavam para chegar àquele estado de beatitude que a gente alcançava no jejum. Uma coisa impressionante. Mesmo os comunistas ateus, né, porque eram vários que fizeram, eles diziam isso, cara, eu tenho vontade de fazer poesia, de cantar, porque os 5, 6 primeiros dias são os mais terríveis. Não, o mais terrível mesmo é quando termina, que você pode e não pode comer, porque se comer, morre. Né? Na Irlanda, mataram 2 presos políticos do IRA porque foram obrigados a ingerir um prato de comida no 27º dia. Os 2 morreram, não tem metabolismo que processe isso. Então, é terrível quando termina, mas
no início, também é muito difícil lutar contra o instinto, até que lá pelos 5º, 6º dia, você começa a levitar. Literalmente. O doutor Alceu, né, que era muito amigo meu, e a nosso gente... companheiro, nosso confrade. Pois é, uma pessoa, figura eminente, ilustre dessa casa, e nós éramos muito amigos e trocamos cartas durante o tempo da prisão e depois, enfim. Eu dizia um dia para ele, doutor Alceu, a impressão que eu tinha é o seguinte: nós temos a sensação que o nosso corpo reveste o nosso espírito. Na greve de fome, eu senti exatamente o inverso. Era o espírito que envolvia o corpo. Mas uma sensação de bem-estar, apesar da fragilidade, assim, de uma exuberância espiritual. Eu falei, certamente aqueles monges antigos faziam aqueles jejuns prolongados, porque também, né, tinham estabilidade ali, não tinham que estar saindo, como na cadeia. Você até tem vontade de sair, mas não pode, né? Então, acho que é realmente uma experiência curiosa, a experiência do jejum. Muito bem. Esses acréscimos à sua palestra só enriquecem o depoimento que você acaba de nos dar. E eu queria, antes de terminar, convidar todos os que aqui estão, cristãos ou não cristãos, budistas ou maometanos, para a próxima conferência, A Dimensão Interior do Islã, quando falará o professor Faustino Teixeira, a próxima terça-feira, às 5h30. Agradecendo mais uma vez e reforço o convite. O Faustino é imperdível. Muito bem. Então, eu agradeço mais uma vez ao Frei Beto e está encerrada a sessão. Muito obrigado.